dúvida, né? É uma palestra, é uma, é uma aula, né? Enfim, de certa forma, a gente sempre acaba, né, se confundindo, mas de certa forma aí também é uma aula, né? Vamos colocar assim como uma aula gratuita também. Né? Eu vejo que tem alguns alunos aqui que já são meus alunos aqui na pós de micro de alimentos, né? E quem sabe teremos outros futuros alunos aqui também que vão desfrutar e aproveitar, né, dessa pós aí que tem profissionais muito renomados que estão né, por trás das aulas, enfim, dos conteúdos todos que são entregues. E, né, nada mais do que hoje o assunto que a gente vai conversar, né, para o pessoal, inclusive é uma disciplina lá na pós que a gente conversa, né, sobre deterioração e conservação de alimentos. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre deterioração, mas para os meus alunos queridos que já estão aqui, né, a gente acabou de encerrar, e inclusive, né, até amanhã, aí, o último dia, para entregar aí a atividade referente a essa disciplina. Então, vai ser basicamente uma revisão aí, né, para quem está aqui, né, e não terminou ainda a atividade, vai ser novamente. Mas até quando o Thiago, né, surgiu com essa ideia, que é sempre muito relevante, legal, até fiquei pensando em que tema o pessoal já enviaram as atividades. Fiquei até, né, pensando num tema, e a gente tinha acabado de encerrar essa disciplina sobre deterioração de alimentos e conservação de alimentos, e eu acho que, né, é sempre um assunto extremamente válido, até porque muito se fala, né, da parte de micro-organismos patogênicos dentro da indústria de alimentos. Né? Então, se eu perguntar para vocês, né, o que eu sempre comento, né, com os alunos, enfim, né, se eu perguntasse para você sobre salmonela, clostridium, enfim, né, todo mundo saberia, ou todo mundo pelo menos já teria ouvido uma vez na vida aí falar sobre ele, eu já trabalharia, eu já visualizaria ele como um controle microbiológico internamente dentro da indústria de alimentos. Agora, né, se eu perguntar sobre algumas outras bactérias, né, deteriorantes aí, como a Gluconobacter, né, por exemplo, só não vale para quem já passou aí pela disciplina, né, mas a Moraxella, né, Ervínia, a própria Pseudomonas, né, são micro-organismos aí que são poucos na boca do povo, assim, vamos colocar, né, em termos muito simples, ou pouco dentro da indústria de alimentos. Geralmente os micro-organismos deteriorantes, né, eles só se tornam relevantes quando realmente eles acabam sendo um problema que aparece, né? Uma das características de todos os micro-organismos deteriorantes é justamente aparecer, né? Então, ou seja, de uma forma visual, por exemplo, aí quando a gente tem uma deterioração fúngica, né? Então, quando vocês visualizam lá, né, o pãozinho mofado, queijo, iogurtes, né, produtos carnes curados, enfim, a parede do banheiro, a parede da indústria, né, dentro de casa, fora de casa, nosso cotidiano, vou lá escolher um tomate, né, uma batata doce, enfim, na feira, e aí eu vejo que está mofado visivelmente por fora. Então, os micro-organismos deteriorantes, e sua grande característica é isso, eles aparecem, né? E eles não têm medo de aparecer. Pode ser de uma maneira muito visual, como eu coloquei para vocês, e pode ser de uma maneira, né, indireta, que é principalmente aí pelas alterações, por exemplo, de odor e de sabor. Né? Então, eu não consigo visualizar olho nu, que aquele alimento ali está contaminado, posteriormente deteriorado, né? Mas eu consigo sentir seja, né, a palatabilidade ali, né, que é alterado, o odor, seja por textura, enfim. Então, os micro-organismos deteriorantes, com certeza, eles aparecem. E aí, geralmente, para a indústria de alimentos, eles só passam a serem notados, em alguns casos, realmente, quando eles aparecem, quando eles começam a dar problema. Esse é o legítimo. Não que isso não aconteça com os micro-organismos patogênicos. Só que o que acontece, principalmente com os micro-organismos patogênicos,
é que os micro-organismos patogênicos, né, claro, alguns indicadores também possuem padrões microbiológicos pré-estabelecidos. Por exemplo, né, análise de produtos acabados, aí inclui, né, alguns micro-organismos patogênicos, em sua maioria, todos têm, por exemplo, análise de salmonela, lá dentro da instrução normativa 161. Existem os indicadores aí de condições higiênicas, né, indicadores aí de qualidade, como os mesófilos, as enterobactérias, mas não tem nenhum micro-organismo deteriorante assim de uma maneira muito particular, muito singular. A não ser, por exemplo, que às vezes até as pessoas muito não se dão conta que tem uma toxina lá dentro da instrução normativa 161 de microbiologia, né, de produtos acabados, produtos prontos para oferta ao consumidor aí, que é a histamina, né? Então, a histamina, a gente até trouxe esse case para passar para vocês. Logo mais eu compartilho os slides com vocês, tá, pessoal? Eu ainda não comecei. Quem é meu aluno já tá ligado, né? Ainda não comecei a compartilhar aqui nenhum material com vocês, mas já preparei, né, um materialzinho para hoje, com certeza vou compartilhar e a gente vai conversar. Mas, por exemplo, a histamina é uma toxina, né, que ela é produzida por um micro-organismo deteriorante. Ela não é um metabólito aí de um micro-organismo patogênico, como muitas pessoas às vezes até mesmo associam, ou quando você nota que a histamina é um problema de deterioração, todo mundo fica, nossa, mas é um problema de deterioração? Sim. Então, ou seja, é uma das poucas toxinas, aí na verdade é um metabólito, né? Uma toxina, não é 100% um metabólito, mais correto a gente falar que é uma toxina, né? Por exemplo, uma micotoxina, aí sim seria um metabólito secundário, aí produzido por um micro-organismo, mas o mais correto é a gente chamar como uma toxina, afinal ela causa, né, uma intoxicação. Então, neste caso, né, a intoxicação escombroide, que é o nome da intoxicação da doença causada aí por uma contaminação, uma ingestão elevada, né, de histamina, é justamente também causada, então, né, justamente não, é causada por um micro-organismo deteriorante. Então, se a gente fosse colocar, né, das pequenas exceções aí que a gente tem dentro da legislação, mas, né, de maneira geral, todos os micro-organismos, né, de certa forma, ou são indicadores ou são micro-organismos patogênicos, né, que são pesquisados ou são de interesse. Então, quando eu falo, né, que não existe, quando eu disse para vocês, né, que a indústria geralmente só corre atrás dos deteriorantes quando eles aparecem, é porque não tem aquela obrigatoriedade. E para quem já trabalha, né, dentro da indústria, ou para quem já acompanha essa área, sabe que principalmente quando a gente fala também de análises microbiológicas, né, tanto ambientais quanto de produtos acabados, são bastante complicados no sentido que às vezes elas demandam, obviamente, de um valor para que elas aconteçam, né? E é bastante difícil, tá? Em alguns pontos, que o pessoal da qualidade, né, sugira todos os tipos de análise que forem necessárias, e aí toda vez, né, realmente a indústria vai estar assumindo aquela necessidade e realmente vai estar fazendo aquela análise, né? Para quem está dentro da indústria ou para quem acompanha a indústria sabe que na maioria dos casos não é isso que acontece, todo mundo cumpre com o padrão microbiológico ali que é exigido, e esses micro-organismos realmente eles vão entrar em cena, né, quando for o caso que realmente, né, não sei mais o que fazer, e aí, né, começa-se a pesquisar que tipo de micro-organismo pode estar envolvido com aquela situação. Ou até mesmo, por exemplo, quando acontece, né, deteriorações fúngicas dentro da indústria de alimentos, principalmente indústria aí de produtos lácteos, né, por exemplo, indústria de produtos de panificação, enfim, né, onde realmente você tem uma diminuição do shelf life, né, da vida de prateleira por esse tipo de deterioração, né, é muito comum que às vezes até nem acontece, que a gente nem sabe que isso é um micro-organismo deteriorante, ou a gente nem tem noção da classificação, né, quanto àquele micro-organismo. Então, por isso que hoje a gente vai conversar justamente sobre essa questão, sobre os micro-organismos deteriorantes, né, como aí um desafio para a indústria de alimentos. Então, o que eu preparei para a gente hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre conceitos, né? E aí a gente passa pela classificação dos micro-organismos. Vocês vão ver que
eles são deteriorantes e são deteriorantes de nichos distintos, né? Hoje a gente vai aprender aí sobre, para quem já é aluno aqui já sabe, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre os micro-organismos proteolíticos, sacarolíticos, lipolíticos, a partir da composição nutricional do alimento, né? Ele vai se aproveitar de uma das propriedades ali e durante, né, vamos colocar assim, o seu processo, né, entre muitas aspas, de alimentação, de nutrição, ele acaba, né, produzindo alguns compostos secundários aí que, né, afetam aí as características organolépticas do produto e acabam levando o produto, né, à deterioração e, consequentemente, uma redução da vida de prateleira. E aí eu preparei, né, e trouxe, na verdade, 2 cases para vocês, para a gente ver como isso realmente impacta dentro da indústria de alimentos, que é justamente o próprio caso do recall que a gente teve não faz muito tempo, né, sobre o atum ralado aí da empresa Cellier, que é um caso de deterioração, né, e foi aí para as mídias, enfim, tudo mais, né, e a gente tem, né, vou trazer também um caso para vocês sobre deterioração de iogurtes, principalmente iogurtes, vocês vão ver que não é um iogurte base de polpa, é um iogurte integral, mas que ele é deteriorado aí, de certa forma, por uma contaminação cruzada a partir de um iogurte base polpa, né? Porque esse micro-organismo que a gente vai ver, deteriorante ali, ele é um micro-organismo que vem com a matéria-prima, principalmente com as frutas aí, né? No caso, principalmente morangos e ameixas, e aí ele acaba, né, se instaurando aí no ar ambiente, principalmente, porque quando a gente fala de deterioração fúngica, né, a gente está falando muito da condição aérea, né, a gente está falando muito sobre micro-organismos aerotransportados, né, e aí a gente trouxe um pouquinho aí para vocês, né, só para, né, a gente conversar um pouquinho disso e para vocês saberem, né, que também tudo isso é uma disciplina onde, né, a gente aprende, né, aprofunda mais os detalhes, mas com certeza vocês já vão ter, né, um gostinho aí do que é trabalhar aí com a questão da deterioração de alimentos, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, qualquer coisa, né, se não estiver compartilhando, se não estiver passando, por gentileza, vocês me comuniquem. Eu também não consigo ver o chat de vocês, então se vocês quiserem deixar alguma dúvida ali, né, alguma pergunta, depois quando eu encerrar aqui a apresentação, já leio ali, a gente já pode discutir. Se alguém quiser fazer algum comentário, de abrir o microfone, enfim, né, também fiquem à vontade, senão vocês podem deixar as dúvidas que forem pertinentes ali no chat, que é o final, né, da apresentação aqui, eu vejo, né, e aí a gente conversa. Então, como eu falei para vocês, a gente está conversando aí sobre os micro-organismos deteriorantes como um ponto principal aí, né, como um desafio para a indústria de alimentos, principalmente, né, então, como eu já coloquei para vocês, principalmente pela essa questão, às vezes até mesmo da falta de conhecimento, né, sobre esses tipos de micro-organismos, principalmente, nem às vezes não é a questão assim de nome, que nem eu falei para vocês, todo mundo conhece uma salmonela, mas poucas pessoas conhecem uma gluconobacter ou um penicillium roquefort, né, ou um penicillium crisógeno, ou citrino, arantiogrisum, né, um bisoclampis, enfim, uma crisonilha. Então, ou seja, não é só a questão também da nomenclatura, de você saber os nomes dos micro-organismos, né, mas sim também saber o comportamento, porque como que ocorre a deterioração, do que eles gostam, né? Por que X micro-organismo deteriora Y alimento, né? Porque ele tem, né, aquela preferência metabólica justamente por aquele composto que está presente ali. Então, esse é a grande questão em relação, né, ao controle de micro-organismos deteriorantes aí na indústria de alimentos, é justamente conhecer essa parte principal, né? Então, se a gente não se aprofunda dentro do conhecimento, só saber o nome do micro-organismo também não vai me contar uma grande coisa. Então, eu sempre começo, quando eu falo de deterioração, ou quando eu falo de microbiologia básica de alimentos, sempre começo com essa imagenzinha aqui, né? Então, até se vocês quiserem responder ali no chat, depois eu posso ler, né? E enfim, fiquem à vontade para interagir com os colegas também.
de qual, né? Eu sempre pergunto qual vocês escolheriam comer. E não vale dizer que não gosta de tomate, ou que não gosta de fruta, ou enfim, né? Aqui é somente imagem meramente ilustrativa, né? Então, imaginem qualquer outro tipo de alimento que pode acontecer esse tipo de situação. Então, eu sempre digo assim: vocês preferem comer o bonito ou o feio? Né? A gente sempre tem essas duas possibilidades, o bonito ou o feio. E aí, por experiência de muitos anos, né, se utilizando dessa mesma imagem, eu disse que vou ter que trocar, né? Vou ter que passar do tomate para uma outra situação. Mas, de maneira geral, todo mundo, né, acaba escolhendo o tomate mais bonito. Por quê? Porque a gente, né, não pensando aí a gente como profissional de qualidade, não pensando como profissional de indústria, não pensando como microbiologista, enfim, a gente está pensando como consumidor. De maneira geral, obviamente que todo mundo vai escolher o alimento que está mais bonito, está mais íntegro, né, tem uma aparência melhor, até porque grande parte do poder de decisão, né, de compra, na verdade, na hora da escolha ali, né, se dá naqueles últimos minutos finais, principalmente para frutas e hortaliças. Enfim, você vai escolher o que está de melhor aparência, né? Diferentemente de um produto manufaturado, embalado, onde, por exemplo, você pode decidir também pela questão da embalagem, né? A aparência, as cores, também tudo chama a atenção da gente. Mas quando se trata de produtos assim, é obviamente que, de certa forma, a gente acaba escolhendo, né? A gente come pelos olhos. Tá? Todo mundo já ouviu falar essa expressão. Só que nessa situação, quando a gente fala de microbiologia, né, tem uma coisa que é bastante importante sempre de ser colocada, que é a diferença que a gente tem entre contaminação e deterioração de alimentos. Tá? Então, até mesmo o termo contaminação, ele pode ser utilizado de duas formas. Obviamente que toda contaminação sempre é um ingresso, né, de alguma substância indesejável, que nem pode ser, não necessariamente somente microbiológica, né? Pode ser um contaminante químico, físico, pode ser um alergênico, radiológico, né? Então, ou seja, é uma contaminação. Mas quando a gente trata aqui na diferença entre contaminação e deterioração, basicamente a gente está falando da diferença entre micro-organismos patogênicos e micro-organismos deteriorantes, tá? Então, o que a gente pode colocar de uma maneira muito simples? Que, né, a grande diferença entre os patogênicos e os deteriorantes é que os deteriorantes aparecem, que nem eu falei para vocês. Né? Os deteriorantes, eles modificam cor, sabor, aroma, textura, aparência de maneira geral. Então, a gente pode definir que o alimento feio, né, o alimento aqui da direita da tela, é o alimento, né, que está deteriorado, ou seja, ele está com as características organolépticas alteradas. Nota-se, né, que realmente ele tem uma alteração. E eu posso colocar para vocês que o tomate aqui da esquerda, né, o bonito, ele é um alimento, ele é um tomate aí que está contaminado, por exemplo, com uma E. coli enteropatogênica. Né? Então, a gente pode colocar, ou por, né, qualquer outro tipo de micro-organismo patogênico. Então, eu posso colocar, né, que o micro-organismo patogênico, ele é tão perigoso justamente por isso. Né? Ele não afeta as características organolépticas, sensoriais, ele não muda cor, textura, sabor. Né? Claro que ele pode estar associado junto ao micro-organismo deteriorante, desculpa, e ter, né? Não quer dizer, né? Aí não é para chegar ao objetivo dessa explicação, não é chegar na conclusão de que, Angélica, então eu posso consumir o alimento que está deteriorado e não consumir um alimento que está íntegro, porque eu não sei se ele está contaminado com um agente patogênico. Não é assim, né? É só a colocação principal que são diferentes. E eu consigo definir que esse alimento da direita é deteriorado. Né? Agora, eu não conseguiria, eu contei para vocês que é um tomate contaminado por um agente patogênico, mas eu, a olho nu aqui, eu não conseguiria definir se realmente ele é contaminado ou não por um agente patogênico, por isso que se tornam tão perigosos esses tipos de micro-organismos. E também não está salvo de quando eu tenho um alvo de deterioração, um micro-organismo deteriorante, não quer dizer que junto com ele não possa vir um micro-organismo patogênico, né? Até é pouco incomum que isso aconteça, mas pode ser, né, de certa forma,
ocorrer de certa maneira. Eu vou conversar, vou explicar uma situação para vocês que vocês vão entender. Eu sempre digo que os micro-organismos patogênicos são aqueles micro-organismos que às vezes, eles são os mais chatos, eles não gostam, né? São os micro-organismos mais restritivos, eles não crescem em qualquer situação, ou eles gostam também quando a festa já iniciou, ele vai chegar, né? Que eu sempre brinco, ele vai ser aquele último, todo mundo vai olhar para ele. Então, por exemplo, assim, para um tomate aqui que já teve a sua, né, pele rasgada, já teve um defeito, já teve uma batida, enfim, fica mais fácil do patogênico também adentrar. Só que o que acontece também? Toda vez que o deteriorante ele atua sobre o alimento, e depois a gente já vai ver, ele afeta características, né? Ele produz compostos que modificam características e modificam também questões de pH, por exemplo. Então, tem alguns agentes patogênicos que acabam acidificando o meio e acabam eliminando alguns micro-organismos patogênicos que não toleram o pH. Né? Então, pela própria interação microbiana, eles acabam, né, em muitos casos também, inibindo esses outros tipos de micro-organismos patogênicos, até pelas características, né, do alimento, enfim, e as características dos compostos gerados por esses deteriorantes. Então, nunca é uma relação 100% assertiva, né, ou 100% positiva, no caso, né? Não quer dizer que tenha um que não tenha outro, ou que tenha um que não tenha outro. É quase como um indicador. Não quer dizer que eu tenho uma contagem elevada de um indicador que eu vou ter um patógeno, né? Não necessariamente é uma relação 100% positiva. Mas o principal daqui, como eu coloquei para vocês, é saber, né, que existe uma grande diferença entre micro-organismos deteriorantes e micro-organismos patogênicos, entre deterioração de alimentos e contaminação de alimentos. Deterioração e contaminação no sentido, né, da diferença entre patogênicos e deteriorantes, que é justamente isso que a gente coloca aqui. E eu sempre digo que esse é o primeiro mistério da microbiologia, é a gente ter essa diferenciação, né, ter essa noção que são situações distintas. E claro, como eu coloquei para vocês, e eu já comentei, é muito mais comum que tenha controles a partir dos micro-organismos patogênicos. Por quê? Porque os micro-organismos deteriorantes, né, eles não estão associados a doenças transmitidas por alimentos. Até eu acabei de, Angélica, mas acabou de falar da histamina. A histamina é uma outra coisa, a gente está falando, né, de uma toxina produzida, que é um perigo químico lá para quem, né, já sabe essa diferenciação. Então, ou seja, de maneira geral, os micro-organismos deteriorantes, eles não estão associados a surtos de origem alimentar, né, em sua grande maioria. Então, ou seja, eles não têm a real importância e relevância para chegar a se tornar um padrão microbiológico de alimentos, né? Ele não vai parar lá dentro da legislação. E aí acaba que ele fica escanteado realmente dentro da indústria de alimentos, né? E aí ele é um grande desafio para a indústria, como o próprio nome da nossa palestra já diz, mas ele também é pouco avaliado, ou ele é pouco, né, levado em conta, a não ser que realmente, né, são indústrias onde o índice de deterioração é bastante grande, né? E um dado muito importante sempre, né, que mais de 1/3 da produção de alimentos do mundo é perdida, e é perdida justamente também pelos casos de deterioração. Cerca de 5% da produção de pães no mundo também são perdidas, por exemplo, por casos de deterioração, né? Então, ou seja, a deterioração, ela é muito mais, que nem eu sempre digo, um fator econômico, ela dói mais no bolso do que com recolhimentos, com surtos, né, com doenças realmente que vão levar a alguma reação adversa do consumidor nesse sentido. Mas monetariamente, com certeza, a deterioração de alimentos ela é muito relevante e muito importante. Mas, infelizmente, ainda é assim, são micro-organismos onde a gente age já, né, na indústria de alimentos de uma forma como o problema realmente já está instaurado. Né? Então, todos esse próprio case que eu trouxe para compartilhar para vocês também, né, são indústrias que já têm o problema, e aí geralmente procuram um profissional da área de consultoria, enfim, né, para que a gente auxilie nesse sentido. Então, se a gente, né, já absorve alguns conhecimentos profissionais, né, acaba que vocês já podem dar um suporte técnico bem maior
para a indústria nesse sentido também, tá, pessoal? Então, aí a grande diferença entre contaminação, né, e deterioração de alimentos. E aí só deixei uma definição realmente de alimento deteriorado, porque a gente já comentou bastante, eu acho que todo mundo já entendeu, né? Então, o alimento deteriorado é aqueles que são danificados por agentes microbiológicos, químicos ou físicos, de modo aí que se torne praticamente inaceitável o consumo, né? Claro, hoje a gente vai falar sobre, né, deterioração química produzida por agentes microbiológicos. Então, todas as alterações causadas por micro-organismos, pessoal, é bastante válido de falar também que são alterações químicas, né? Porque eles mexem na composição química do alimento. É a partir dessa modificação da composição, da utilização, né, da produção de enzimas, proteínas, enfim, pelos micro-organismos, que eles acabam alterando o alimento. Então, por mais que tenha a gente a pensar muito que é um dano microbiológico, na verdade, ele é um dano microbiológico químico, né? Na verdade, ele é uma reação, né, adversa e química, na verdade, né, que leva a essa questão. É uma alteração química de origem microbiológica. E, claro, também a gente pode ter alterações químicas, né, pela própria processo de reação de Maillard, por exemplo, né, enfim. E a gente também pode ter alterações físicas, né, batidas, ranhuras, né, que façam com que esse alimento seja deteriorado mais facilmente. A gente pode ter alterações aí por insetos, roedores, enfim, tem diversos tipos de alteração que a gente pode ter, mas hoje a gente foca aqui, né, nessa questão da deterioração de alimentos, principalmente aí por questões dos danos químicos causados pelos agentes microbiológicos. E como eu já comentei com vocês, obviamente que essa alteração, né, essa deterioração, ela vai causar aí as alterações nas características organolépticas, de cor, odor, sabor, textura, né, o aspecto do alimento de maneira geral. E é aquilo que eu falei para vocês, por isso que acaba sendo uma questão, né, da gente ter aí, né, uma alteração visual, que nem eu falei para vocês, os micro-organismos deteriorantes são micro-organismos que são vistos. E dentro dos agentes que podem ocasionar deterioração, né, principalmente essas alterações, a gente tem principalmente aí as bactérias, os fungos e as leveduras, né, os fungos filamentosos, no caso, né, porque levedura também é um fungo, então fungos filamentosos e leveduriformes, sendo as bactérias e os filamentosos, né, os fungos filamentosos os mais importantes aí. Então, hoje, inclusive, trouxe um case para vocês da área de bactérias, causado aí por micro-organismos deteriorantes proteolíticos, e também um case aí causado por fungos filamentosos. Como eu falei para vocês, a gente vai falar, né, hoje aqui na nossa palestra, aula, enfim, a gente vai falar sobre as alterações químicas em alimentos, que é, no caso, a deterioração por micro-organismos, né? Então, ou seja, os micro-organismos causam alterações químicas que acabam deteriorando o alimento, que nem eu falei para vocês, não é uma reação, né, não é uma alteração microbiológica, é uma alteração de origem microbiológica, mas ela é uma alteração química. E antes de qualquer coisa, a gente, né, não pode deixar de falar sobre os fatores intrínsecos e extrínsecos do alimento. E principalmente um fator muito importante é o fator intrínseco, que é a composição do alimento. Então, a gente sabe que, de maneira geral, vamos colocar bem geral mesmo, os alimentos são compostos aí, né, ou por grandes maiorias de carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e água. Então, de maneira geral, os alimentos têm essa composição, dentro deles tem essas composições, um composto mais, outros compostos menos, né, macro, micronutrientes, assim. Mas o que é importante a gente recordar que todos esses compostos, eles são fonte de energia, né, para o desenvolvimento e crescimento de micro-organismos, ou seja, é o que o micro-organismo gosta, é aquilo que o micro-organismo se apropria no alimento para o seu metabolismo, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Então, ele é uma fonte de nutrição, ou seja, é o que o micro-organismo come, literalmente, né, em termos muito simples, é isso. E aí, o que é grande e importante da parte da deterioração de alimentos é o que? Dessa preferência do micro-organismo, ou seja, se o micro-organismo ele gosta mais de carboidratos, mais de proteínas,
mais de gorduras, ele vai levar um nome específico. Por quê? Porque ele tem afinidade com aquele nutriente. Não que, né, já quero deixar claro antes da gente conversar sobre eles, que um micro-organismo ele não vai necessariamente ter sempre só a mesma classificação. Por exemplo, um micro-organismo proteolítico vai ser sempre proteolítico, lipolítico sempre lipolítico. Não, às vezes eles podem ser as duas coisas. Gostar tanto de proteínas quanto de gorduras, tanto de proteínas quanto de carboidratos, né? Mas de maneira geral a gente classifica eles assim: carboidratos, proteínas e gorduras, proteolíticos, lipolíticos e sacarolíticos. E aí, por essa preferência nutricional, a gente vai ter, né, produção de alguns compostos químicos que vão alterar aí a característica de aroma, sabor, textura, odor, né, que é justamente a deterioração. Então, como eu falei para vocês, de maneira geral, todo mundo conhece deterioração de alimentos, todo mundo conhece alguns micro-organismos deteriorantes, mas às vezes, né, o conhecimento sobre cada uma das classificações dos micro-organismos, sobre o porquê essa deterioração acontece, né, ainda é um tema que não vou dizer que é um tabu, né? Porque não é bem esse o termo, mas ainda, de certa forma, né, tem uma lacuna a ser preenchida ainda de conhecimento por parte da indústria de alimentos, né? Porque para que a gente entenda aí a preferência, né? E pode acontecer, por exemplo, isso acontece principalmente essa questão da composição. A gente fala bastante da deterioração por bactérias, né? Então, vocês vão ver que tem muitos exemplos de bactérias proteolíticas, lipolíticas, sacarolíticas. Já quando a gente fala da deterioração fúngica, né, geralmente é por termorresistência ou por uma resistência, né, ou até por uma recontaminação, principalmente por via aérea. Não necessariamente o fungo se nutre dos componentes, né, que vai ter dentro, diferente das bactérias. Então, é um pouquinho diferente. Já as deteriorações fúngicas realmente são por falhas, né? Ou esse micro-organismo ele não é destruído por nada, não é destruído principalmente pelo calor, como a gente vai ver esse caso que eu trouxe para vocês, ou pode ser uma recontaminação pós-processo, no caso, por exemplo, do pão, aonde, né, às vezes o resfriamento do pão pós-assamento, onde houve toda a eliminação dos esporos fúngicos, né, ele é feito numa área completamente aberta ou próxima, por exemplo, de uma mistura de farinhas, acondicionamento de cereais, né, de produtos farináceos, enfim, e acaba recontaminando novamente o produto e esse pãozinho acaba mofando antes do prazo de validade. Então, são questões distintas, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa parte das bactérias, principalmente, né? Então, como eu falei para vocês, pelo aproveitamento desse nutriente, desse componente, cada micro-organismo, né, ele vai ser conhecido por um nomezinho e ele vai, né, acumular alguns compostos químicos que vão alterar as características organolépticas aí do produto, ocasionando, consequentemente, a deterioração do mesmo. Então, primeiramente, os carboidratos. Quando a gente tem uma deterioração por micro-organismos sacarolíticos, que a gente diz, são micro-organismos que gostam de um carboidrato, ou eles se apropriam principalmente do açúcar presente no alimento, né, como uma forma de se nutrir, e nessa nutrição, nessa alimentação, ele vai produzir compostos, né, que vão afetar aí a característica. Então, a gente diz, né, que os carboidratos eles são aproveitados aí por micro-organismos como fonte de energia, tá? E pode ser de duas formas, ou na presença de oxigênio, pelo aproveitamento aí de micro-organismos aeróbios, ou pela ausência do oxigênio, na ausência, aliás, né, do oxigênio aí pelos micro-organismos anaeróbios estritos ou facultativos. O que acontece, né, durante essa questão? E principalmente aqui dentro dos sacarolíticos, a gente tem um grande problema da parte dos queijos, né? Que é o estufamento precoce e o estufamento tardio. Ou a gente tem a coagulação do leite, a precipitação de proteínas, né? O leite realmente talha, mas, né, a gente pode ter problemas com bebidas, cerveja, cidras. Vai depender muito, né, do que esse composto vai produzir, em que alimento a gente vai estar falando, mas de maneira geral, independente, né, do micro-organismo, o que ele vai fazer? Ele vai se aproveitar principalmente da porção de açúcar aí do alimento, né, da porção de carboidrato, e vai acumular produtos, né, durante esse metabolismo, ele vai
produzir, né, compostos, aí como está aqui, vai acumular produtos, né, que afetam sensorialmente os alimentos. E esses produtos podem ser 3, ou ele vai produzir, né, durante o seu metabolismo, ele vai produzir ácido lático, pode produzir etanol e pode produzir ácido acético. Vai depender, né, da bactéria, enfim, de maneira geral. A gente, né, não vai se aprofundar 100%, né, em cada uma das possibilidades, mas só para vocês saberem, então, que quando a gente tem uma deterioração por sacarolíticos, eles vão, né, se aproveitar aí da parte dos carboidratos, principalmente do açúcar, e nesse consumo, nessa alimentação, eles vão produzir aí ácido lático, etanol e ácido acético. E aí, né, acabam afetando sensorialmente o alimento e acabam ocasionando aí a deterioração. Outro caso é os micro-organismos proteolíticos, que são aqueles que se aproveitam da parte proteica do alimento, né? E principalmente aqui, dentro dessas alterações, que a gente logo mais vai conversar sobre aquele caso, né, da questão da contaminação por histamina, aí, né, que levou a um recolhimento de atum ralado, aí, né, faz algumas semanas aí que isso aconteceu. Então, as proteínas, elas vão ser hidrolisadas por enzimas produzidas pelos micro-organismos e elas vão ser, né, quebradas até peptídeos e aminoácidos. E nessa hidrólise de proteínas pelos micro-organismos proteolíticos, elas vão causar principalmente alterações no aroma e na textura, né? Principalmente o amolecimento aí das carnes. É quase como, eu sempre brinco que as pessoas às vezes acham que a carne tá boa, nossa, essa carne tá macia, e às vezes a carne já está completamente deteriorada justamente por esse tipo de micro-organismo. Já principalmente nos peixes também tem alguns compostos que produzem aquele odor pútrido, né? Algumas proteínas, né, são hidrolisadas e acabam afetando aí as características de aroma. E aí uma mudança na textura, também na aparência, alguns micro-organismos que hidrolisam enzimas aí, né, aliás, hidrolisam proteínas, ocasionam também aquela formação daquela pasta gelatinosa, por cima aquela, né, que a gente parece uma gelatinazinha por cima, né, principalmente produtos carnes, fatiados, enfim, né, quem nunca sentiu, né, ou quem nunca passou por uma situação dessa, né, então, ou seja, são deteriorações aí causadas por micro-organismos proteolíticos. E além dessas alterações sensoriais, né, que são promovidas aí, alterações de aroma e textura, a gente tem essa questão, né, das aminas biogênicas. Dentro das aminas biogênicas, principalmente, né, a histidina e a tiramina, mas principalmente a questão da histamina, né, que a gente tem, né, principalmente aí o aminoácido da histidina, que é quebrado aí até essa questão de histamina, né, se forma as histaminas aí no pescado, principalmente, e aí a gente tem, né, essas alterações, né, principalmente, na verdade, nem uma alteração, a gente tem uma produção, um aumento da produção de histamina, essas histaminas, elas se acumulam muito mais, né, então, ou seja, a histamina é sintetizada a partir do aminoácido histidina. O aminoácido histidina, ele é naturalmente presente em pescados e até a gente tem naturalmente, né, as histidinas que se transformam em histaminas, principalmente, por exemplo, quando a gente tem reações alérgicas, né? Vocês nunca se deram conta, talvez, que a gente toma anti-histamínicos, né, para bloquear principalmente a produção de histamina, que é um composto tóxico para a gente, né, nesse caso, né, quando a gente tem reações alérgicas de a consumir algum produto, né, enfim. E no caso do pescado, né, naturalmente, depois a gente vai falar um pouquinho, mas naturalmente ele está presente, né, principalmente esse aminoácido está presente, né, intramuscular aí da parte dos peixes, eles se quebram, né, por um processo que a gente chama aí de descarboxilação bacteriana, e aí acaba acumulando histidina no pescado e acaba gerando uma intoxicação alimentar, né, se no caso, né, ingeridos, aí esse peixe está com um acúmulo grande de histamina, desculpa. Então, a presença de histamina no pescado, como está aí no quadrinho verde, ela é um indicativo de deterioração.
e pode ser um fator, né, contribuinte para casos de intoxicação alimentar. Então, a histamina, a partir da nossa legislação de 2019, né, ela passou a ser obrigatória em análises, principalmente, né, dos peixes aí das classes escombríade, né, que é justamente o nome, né, da doença, justamente é a questão, né, da intoxicação escombróide, justamente pelo nome. Então, se vocês virem olharem lá na IN61, vocês vão ver que é esse tipo de peixe que geralmente, né, se cobra aí para a questão da presença de histaminas. Tá? Então, tem tudo a ver. Às vezes a gente só às vezes a gente só não junta, né, as ideias, mas a gente já ouviu falar, né, de certa forma. Então, ou seja, um caso de deterioração, que é um grande desafio para a indústria de alimentos, principalmente da indústria de pescados, né, principalmente a partir da alteração da legislação em 2019, onde entrou esse metabólito, né, essa toxina, aliás, né, junto, por exemplo, com a enterotoxina estafilocócica, e aí passou-se a olhar muito mais, mas poucas pessoas às vezes têm a noção que realmente, né, é um micro-organismo deteriorante aí que leva a todo esse problema, a toda essa situação. E por fim, a gente tem os micro-organismos lipolíticos, que são aqueles, né, que alteram, né, principalmente produtos aí que têm um alto índice de triglicerídeos. Então, os triglicerídeos, eles vão ser hidrolisados pelas ações das lipases bacterianas, aí desses micro-organismos que adoram, né, produtos gordurosos, e eles vão produzir aí ácidos graxos livres, e principalmente nessa produção de ácidos graxos livres, a gente tem alterações de sabor e odor, e um grande problema aqui dos lipolíticos, né, é aquilo que a gente conhece por rancificação hidrolítica, ou seja, aquele sabor de ranço nos produtos, né? Literalmente é um sabor de ranço. Então, isso é por deterioração, pode ser, né? Claro que a rancificação pode acontecer por outros fatores, mas a gente está falando de uma rancificação hidrolítica que ocorre aí pela ação dos micro-organismos deteriorantes lipolíticos, né? Que vão promover aquele sabor de ranço, principalmente em produtos, né, gordurosos nesse caso. E aí, para a gente, né, terminar a nossa conversa também, né, de hoje, né, a parte final aí da apresentação, eu trouxe justamente, a gente conversou bastante sobre ser um desafio para a indústria de alimentos, e aí eu trouxe 2 casos da vida real, né, que envolve a situação dos micro-organismos deteriorantes, só para vocês também entenderem o quanto é relevante esses conhecimentos e se aprofundar muito mais. E por fim, né, pessoal, a gente aprendeu tudo isso, né? Qual seria o nosso complemento? É conversar sobre conservação de alimentos, porque justamente os métodos de conservação, as técnicas de aumento de vida de prateleira, elas vêm principalmente para resolver esses problemas de deterioração, né? Então, como a gente resolve justamente essas questões, né, de trabalhar processos aí de conservação de alimentos. E claro, né, por exemplo, que nem o caso dos fungos, que a gente vai ver ali logo mais, fungos filamentosos, é justamente problema aí por questões de não conhecimento até dos processos de higienização e descontaminação de micro-organismos que são aerotransportados, né, no caso aí dos micro-organismos dos fungos, né, nesse caso também. Então, pode ser tanto uma falha na conservação, quanto uma falha, né, na questão do desconhecimento de processo de higienização, a questão da falta de gestão de fornecedores, treinamento e capacitação de colaboradores. Então, pode ser inúmeras as falhas, né, que vão me levar aí à deterioração dentro, né, da indústria de alimentos, vão me levar a casos de deterioração. Então, o primeiro que eu trouxe para vocês é um que, né, esteve aí agora em agosto, né, deste ano, foi publicado aí a medida de recolhimento, a portaria, né, de recolhimento. Então, ou seja, não faz muito tempo, né, algumas semanas atrás aí que a gente teve justamente esse problema. E qual foi, né? Justamente esse que a gente já vinha comentado um pouquinho, que é justamente as estaminas em pescados, né? Então, a Anvisa proibiu a distribuição e comercialização aí de atum ralado, justamente esse que está
na foto, né? Vocês sabem que toda vez que a gente tem um recall, a marca é exposta, né? Sai na portaria todas as informações, então, ou seja, realmente é um caso muito ruim para a indústria de alimentos quando acontece esse tipo de situação. Então, neste caso, é justamente um micro-organismo deteriorante. Como eu falei para vocês, é um desafio ainda para a indústria de alimentos, principalmente aqui nesse caso a indústria de pescados, porque às vezes, né, não se tem todo esse conhecimento. Mas o que aconteceu, né? Para quem não viu a história ou para quem não lembra, então a presença de histamina nesse produto, né, fez com que a comercialização aí fosse com prazo de validade aí que estava entre 8/5 até 8/5 de 2025, deste ano, né? Foi um atum produzido em maio desse ano, fossem proibidos pela Anvisa, justamente pela presença de histamina, que é, né, uma toxina aí, né, que causa uma intoxicação alimentar, que leva, né, a um grande problema em reações adversas e ocasionando aí uma doença transmitida por alimentos, né? Adicionalmente, foi ordenada a retirada imediata do lote e justamente aqui, né, tá a resolução, que é a resolução 3.124 de 18 de agosto de 2023, onde foi publicada, então, pela Anvisa, né, justamente esse recolhimento. E o que aconteceu nesse caso? Né? Então, após receber um comunicado do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, a Anvisa foi informada que havia, né, um surto registrado aí nos centros de educação infantil em Campinas, em São Paulo, né, no mês de julho de 2023. Então, ou seja, foi um atum produzido em maio, ele chegou no mercado, já foi, né, nesse caso, já foi utilizado aí no mês de julho. Esse surto, né, ele foi definido, né, e associado principalmente ao consumo desse atum contaminado, então com a presença de histamina, né? E tiveram aí essas pessoas, essas crianças, na verdade, né? Tiveram sintomas aí que foram condizentes com o quadro de intoxicação por histamina. Por isso, a Anvisa recolheu, então a análise foi feita, né, para confirmar essa contaminação, foi feita pelo ITAL, né? E que foi confirmado, então, que a presença de níveis de histamina estava acima dos limites permitidos. Então, como eu falei para vocês, a histamina, né, na verdade a histidina, né, o aminoácido, ele está naturalmente presente no pescado. Por isso que a gente tem um limite, não é zero, né, não é ausência, não é como um padrão microbiológico para salmonela. Então, até porque a gente, quanto humanos, que nem eu falei para vocês, né, seres humanos, a gente também tem esse aminoácido presente, enfim, pode ter, né, nós podemos também produzir histamina, só que tudo acima do limite causa uma reação, por exemplo, as reações, né, alérgicas. Neste caso, um consumo acima do tolerado, né, ocasiona aí uma intoxicação alimentar, e a gente tem aí vertigens, dores fortes de cabeça, né, vômitos, diarreias, náuseas, pode ficar todo vermelho a pele, né, ou ficar todo o rosto avermelhado, pode a garganta ficar inchada, a gente não pode não conseguir engolir, né, a língua também pode ficar inchada, pode ter dor na boca, na garganta, então todos esses sintomas clínicos são condizentes aí, né, com a intoxicação causada aí pela presença de histamina, que foi justamente o que aconteceu. Então, recapitulando, a histamina, né, pelo processo, a histidina, na verdade, o aminoácido, pelo processo da descarboxilação bacteriana, ou seja, as bactérias deteriorantes, e nesse caso pode ter muitas bactérias, né, que são envolvidas aí com esse caso, a gente pode ter Citrobacter, mas principalmente Morganella, Klebsiella, ou seja, todas essas bactérias, né, até mesmo E. coli, Pseudomonas, né, Enterobacter, desculpa, não Pseudomonas, podem estar envolvidas com essa deterioração. Todas elas são capazes de deteriorar esse produto, poderiam ter deteriorado esse produto, né, e levar esse aumento na produção de histaminas. Então, no momento que essas bactérias elas crescem, né, aí se alimentam ali, né, da parte proteica do produto, como vocês viram, é um deteriorante proteolítico nesse caso, elas, né, consomem os aminoácidos, causa aí a descarboxilação bacteriana e aumenta o nível de histidina presente
no alimento, consequentemente, a gente consumindo esse produto vai ter uma intoxicação alimentar. E aí, o que essa empresa infringiu, né? Como eu falei para vocês, dentro da instrução normativa 161, né, principalmente aqui ó, no item 7D do anexo 1 da IN 61, a gente tem a obrigação, né, a obrigatoriedade aí de análise de histamina. E principalmente aqui, como eu falei para vocês, a classe dos escombrídeos, que é os que mais tem, né, relação aí com a presença de histamina, mas todas essas espécies, né, têm a possibilidade. E aí a gente tem o limite máximo e, né, o que justamente a empresa, né, infringiu foi que estava muito acima, né, dos 200 miligramas por quilo de tecido muscular aí, né, de permissão que a gente tem para a questão da histaminas em miligramas por quilo. Então, ou seja, estava fora realmente, né, ocasionou. E a outra questão também, né, que a Anvisa apontou, que eles não fizeram o recolhimento, eles foram notificados pelo recolhimento, então não foi um recolhimento voluntário, né? Então, ou seja, eles infringiram também, né, a questão da RDC 655 de 2022, que é a legislação de recolhimento, né? Então, ou seja, aí foi todos esses que estão aí em tela para vocês, justamente foram que foi infringido aí nesse caso de deterioração. E a gente sabe, né, que uma aplicação simples de BPF aí, e principalmente nesse caso o controle se dá pela cadeia do frio, né? Então o resfriamento de pescados imediatamente após a captura e manutenção de 0 a 4 graus já é suficiente para evitar que essas bactérias deteriorantes proteolíticas se multipliquem e ocasionem aí a degradação das proteínas, né? E aí acabam acumulando histaminas aí no pescado. E, por fim, o outro caso que eu quero contar para vocês de deterioração, né, fúngica, nesse caso, que é a deterioração de iogurtes, outro grande problema para a indústria de alimentos, que às vezes, como eu falei para vocês, às vezes só vem ao ar, né, porque eles realmente aparecem, eles são um problema, eles são reclamações de consumidores, você abre lá, o seu iogurte está completamente mofado, você já fica, né, super de cara nessa situação. São micro-organismos deteriorantes, muitas vezes, né, nesse caso, esse fungo que vocês estão vendo aqui, que é um Pasteuromyces variote, né, do gênero Pseuclamps, aí um Pseuclamps variote, hoje e tem o seu anamorfo, né, que é o Pasteuromyces variote. Ele não é um micro-organismo que causa, né, não é um fungo que causa nenhum tipo de reação adversa, nenhum tipo de doença, mas ele causa indignação do consumidor, que isso é o pior para a indústria, né? Então, é um grande desafio para a indústria de alimentos também, justamente por essa questão. Então, esse fungo bonitão aqui que vocês enxergam, ele é um fungo termorresistente, tá? Então, ou seja, ele resiste ao processo de pasteurização. Vocês podem pensar, mas esse leite então não foi pasteurizado, o iogurte não foi pasteurizado. Não é isso. Ele pode ser pasteurizado de todas as formas que for possível. O fungo não vai ser eliminado, tá? Porque ele é termorresistente. Então, nesse caso, vocês vão ver que ele é um alimento que justamente ele é um fungo, desculpa, que está associado a alimentos tratados termicamente. Então, ou seja, para aparecer, ele precisa, né, para aparecer no alimento, porque no ar ele pode aparecer, vai aparecer normalmente, eu logo já mostro para vocês uma fotinho dele no ar, ambiente da fábrica, mas, né, nesse caso, ele adora esse tipo de situação, ele precisa, né? Porque justamente por ser um micro-organismo, um fungo aí que produz ascosporo, que a gente diz, né? Que é quase como se fosse um esporo bacteriano, muito parecido, mas ele precisa, né, desse tratamento térmico justamente para romper, para ele germinar, né? Quando em presença aí, esporulado, quando o asco está presente aí no produto, digamos assim. Então, é um problema de produtos tratados termicamente. Tá? Então, os fungos termorresistentes do gênero Pseuclamps têm justamente essa distinção de estar quase exclusivamente associado à deterioração de alimentos, né? Em particular, a deterioração de alimentos ácidos tratados termicamente. Então, ele é um grande problema, não só para iogurtes, né, pessoal? Ele é um grande problema para sucos também, suco de laranja, suco de uva, né? Ele é extremamente problemático para esse tipo de produto também. Ele adora esse tipo de produto, né?
E às vezes quando a indústria vê, meu Deus, nem sabe da onde vem, como é que vem, né? Nem tem essas noções. Então, se a gente não tem noção, já ouvi falar, tem um fungo termoresistente X que cresce em produto Y, talvez seja esse o problema. Então, como eu falei para vocês, os deteriorantes, volto a dizer, né? Os deteriorantes, eles nunca estão 100% na mesa, né? A gente sempre tem que estar estudando, buscando, pode ser isso, pode ser aquilo, diferente dos micro-organismos patogênicos que estão sempre aparecendo. Por isso que eu digo sempre que eu gosto tanto dos micro-organismos deteriorantes, porque eles não são, às vezes, famosíssimos, né? Mas eles são extremamente importantes, porque eles estão associados, né, a perdas econômicas, eles estão associados com a repulsa do consumidor, porque justamente, principalmente os fungos, né, os consumidores conseguem notar, perceber, né, e aí já ocasiona bastante questões, né, de desconfiança de marca, enfim, tudo mais, né, que você sabe que pode acontecer. Como eu falei para vocês, né, voltando ao Bisoclamps, ele é associado a alimentos ácidos processados termicamente e raramente ele foi associado a outras fontes. Muito raros os casos onde, né, ele aparece em outras fontes de maneira geral, mas a maioria ele sempre vai aparecer aí em produtos, né, ácidos e processados termicamente. E como eu falei para vocês, qual é a origem dele, né? A gente pode ter tanto uma questão da contaminação do ar, quanto uma questão da fruta in natura. Só que, muito importante, tá? Logo depois ali a gente vai ver. A gente tem dois problemas, por exemplo, aqui, ó. Os iogurtes, eles podem ser deteriorados, tanto que nem a gente brinca, é o fungo verde e o fungo amarelo, né? É um Pasteuromyces variote aqui, e esse aqui é um Penicillium SP, não foi, né, identificado a nível de espécie. Então, a gente brinca sempre, né, que é o verde e o amarelo. Então, a gente tem duas situações. O que a gente sabe é que o fungo amarelo, né, ele vem com a fruta, principalmente morangos e principalmente ameixa. Então, ele já vem com a matéria-prima, tá? Muitos dos penicílios, os verdes, também podem vir com a matéria-prima, no caso, né, as empresas que processam algum iogurte ou produtos, né, de polpas que tenham maçãs, peras, por exemplo, pode ter um grande problema com o Penicillium expansum, né, que é um grande deteriorante de frutas nesse sentido também. Então, ambos podem vir, né, estarem presentes no ar, mas ambos vêm de matérias-primas. E o que acontece, né, pessoal? Geralmente, essa análise aqui é uma análise, né, de monitoramento ambiental de ar, isso aqui é na sala de processamento de matérias-primas. Então, vocês podem ver que ele está ali e está no produto acabado, e eles estão aqui e estão no produto acabado. Né? Então, o que acontece? Geralmente, a origem de frutas a gente tem certeza que é esse. Né? Agora, os penicílios, eles podem tanto vir do ar ambiente, quanto também já podem vir da fruta e serem dispersos. Mas o que a gente sabe, nesse caso aqui, é que ambos os fungos foram dispersos no ar ambiente. E aí ele recontamina o produto, principalmente na hora do invase, né? Fica uma sobrevida ali de headspace, às vezes até pela posição do crescimento você consegue ver que pode ser até falhas na solda, né? Na fixação da tampa. E aí porque uma das questões, né? Para o fungo ficar colorido assim, ele precisa entrar em contato com o ar. E, né, pela posição, às vezes, do crescimento, a gente vê onde tem maior disponibilidade de ar presente dentro da embalagem, né? Então, pode ser, sim, falha de vedação, pode ser a questão, né, do ar presente no headspace, permeabilidade de embalagens, enfim, tudo mais, pode ser várias questões. Mas o que a gente tem certeza aqui desse caso de deterioração? É um problema que está no ar ambiente. E aqui, nesse caso, principalmente, era a falta de descontaminação do ar ambiente. Então, a gente bolou um protocolo legal de descontaminação de via aérea, enfim, começou uma redução na incidência bastante de incidências, né, de casos, principalmente diminuição da redução da reclamação do consumidor e também dos testes internos da empresa, né, passaram a não apresentar o micro-organismo. Então, ou seja, a gente consegue rastrear e aí eu já sei que esse fungo aqui, ele é oriundo principalmente, né, de ameixas e morangos. Só que aqui vocês estão vendo, né, pessoal, que é um iogurte natural, não é um iogurte, né, de polpa. Então, o que acontece? Isso aqui é uma contaminação cruzada, porque nesse mesmo ambiente onde era processada a polpa de morango, né, os iogurtes de morango ou com polpa, é também processado, né, os iogurtes naturais. Então, ou seja, ele não é a origem
né? A origem dele não é essa do fungo. Então, ou seja, é um produto integral. Então, eu sei que só pode estar vindo do ar ambiente. Eu sei que ele vem da fruta, mas nesse caso aqui não tem fruta. Então, da onde que ele está vindo? Justamente do ar ambiente. Então, a gente tem as duas possibilidades. E aí cabe, né, ao profissional, juntando os conhecimentos, as peças-chave do quebra-cabeça e ir, né, trabalhando aí as possibilidades que tem de contaminação. E aí, como eu falei para vocês, né, o Pasteuromyces fulva, ou Physocampus fulva, ou fulva ou variote, né, eles estão, que são esse amarelo bonitão aqui, eles estão presentes, então, né, em frutas, em outros ingredientes de conservas e também em materiais de embalagem, principalmente os morangos e ameixas, que nem eu falei para vocês, porque a gente sabe pelos estudos que particularmente as frutas, né, mais afetadas são eles, mas claro que existem outras. E como que acontece, né? Justamente o reservatório aí do solo, né, é o reservatório primário para os ascosporos, que são os esporos termorresistentes desses fungos aqui, eles acabam contaminando por questões de chuva, né, colheita, enfim, e acabam chegando dentro da indústria, né, principalmente se a gente não tem descontaminação das polpas, eu não sei de onde eu compro, do fornecedor, se a gente não tem todos esses cuidados, essas informações, isso pode realmente acontecer, e o Physocampus aí, né, o Pasteuromyces é um grande problema de deterioração, principalmente dessa parte de iogurtes. E aquilo que eu falei para vocês, são fungos termorresistentes. Né? E da onde vem essa resistência? Justamente, né, da questão dessa presença dos ascosporos. Então, como os esporos bacterianos não são um problema, os processos térmicos para alimentos ácidos, né, como as frutas e os produtos de frutas, têm sido tradicionalmente leves. Por quê? Porque a pasteurização, principalmente, ela foi pensada para bactérias, ela não foi pensada para fungos. É um método de conservação pensado para bactérias, assim como a maioria dos métodos de conservação da área de alimentos são pensados para bactérias. E aí, né, lembra que eu falei para vocês que eu tenho uma adoração pelos deteriorantes justamente por eles serem poucos conhecidos, explorados, e principalmente a minha adoração maior, às vezes, é para os fungos do que para as bactérias, porque tudo é pensado para as bactérias, e os fungos? Nada na indústria é pensado de certa forma, nem os sanitizantes, desinfetantes, às vezes aqui no Brasil, eles não têm nem fungos para serem testados, para serem registrados. Então, ou seja, poxa, deterioração fúngica, né? Esquece, porque tudo justamente é o que está aqui. Os esporos não são um problema, então a pasteurização geralmente é leve para bactérias, né? E aí tudo bem. E os fungos, né? Aí acontece esse tipo de situação aqui e a indústria não está preparada justamente para essa questão. Então, para a maioria das frutas, essa pasteurização entre 70 e 75 ela é eficaz para leveduras e conídeos de fungos comuns. Mas para fungos produtores de ascosporos, né, como a Physocampus, são capazes aí de sobreviver a tais processos e causar essa deterioração, que é justamente isso que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, ou seja, é um problema, né, bastante grande. E aí também tem todas as outras questões, né, pessoal? Quanto mais velho for o asco, né, o ascosporo, mais difícil vai sendo de eliminar. Então, quanto mais tempo esse fungo está morando dentro da indústria, vamos colocar assim, pior vai sendo a chance da sua eliminação, da sua redução, mais difícil vai ficando realmente o controle. Né? Então, a gente tem esse grande desafio pela parte, né, da deterioração de produtos ocasionados pelos fungos, principalmente. Isso que a gente, né, pode colocar aqui, deteriorações de pães, deterioração de queijos, deterioração de produtos carnes curados, maturados. Então, ou seja, é um grande problema. Né? Então, a deterioração fúngica, como a deterioração de alimentos de maneira geral, né, é um desafio para a indústria de alimentos. E aí a gente vai associando, né, os pequenos conhecimentos, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e vai realmente chegando nas formas de controle. Como eu coloquei aqui para vocês, esse é um caso aqui, né, do Physocampus, que a gente vem trabalhando uma redução da contaminação do ar, vem trabalhando gestão de fornecedores, desinfecção de polpas antes, né, de utilização de desinfecção de polpas antes do processo de pasteurização, porque a gente sabe que a pasteurização não vai fazer diferença nenhuma. Né? Talvez por curiosidade, alguns de vocês, nesse caso, os iogurtes integrais, eles não utilizam sorbato, não utilizam conservantes,
Já um de polpa de fruta mesmo, né? Porque vocês podem se perguntar, tá, mas dá problema no integral e o demorango? O demorango não dá tanto problema que deveria dar. Por quê? Porque no demorango é utilizado, né, o sorbato. E aí o sorbato acaba auxiliando na redução, não que vai eliminar, né? Ele não elimina, ele reduz ou retarda o desenvolvimento do fungo, né? Nesse caso aqui do Pseudomonas, mas não elimina o micro-organismo, né? Então tem uma incidência menor do que no, digamos assim, no iogurte que não tem nada a ver com a história, né? Então, de certa forma, ele é aqui, né, o iogurte integral aqui da história, ele é justamente, ele vem aí, né, como, digamos assim, como um efeito colateral. E é justamente um outro ponto que é tão importante dentro da indústria de alimentos, que é a contaminação cruzada, né? Então, ou seja, aí é mais um case em relação também à questão de contaminação cruzada, tá? Pessoal, o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje era isso, né? Nessa horinha aí que foi separado para a gente falar sobre a deterioração de alimentos, tá? Então, todas as disciplinas da pós também, essa inclusive é uma disciplina da pós, a gente aprofunda bem mais, né? A gente começa estudando desde os princípios, enfim, depois termina com a parte de conservação de alimentos, né? Enfim, mas eu queria despertar em vocês justamente essa questão, né, digamos assim, da importância, né, dos micro-organismos deteriorantes aí para a indústria de alimentos. Como eu falei para vocês, às vezes eles são muito ainda negligenciados, né? Eles não que não são levados a sério, mas são negligenciados em alguns casos, enfim, né? E eles são tão importantes e relevantes quanto os micro-organismos, né, patogênicos, enfim, que são de extrema importância, claro, que estão mais relacionados aí com a questão dos surtos, das doenças transmitidas por alimentos, mas se a gente for pensar, como eu falei para vocês, né, da questão aí da questão aí, que nem eu falei para vocês, das perdas econômicas, né, em relação ao valor monetário, enfim, com certeza, né, a redução da vida de prateleira aí por esses micro-organismos são muito, muito, muito importantes, tá? Pessoal, alguém dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Me coloco à disposição. Alguém quer comentar alguma coisinha? Não? Tudo certo? Pessoal, vou deixar aqui também. Obrigado pelos muitos aplausozinhos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado, né, da palestra, enfim, né? Procurei trazer esse assunto que eu acho que é bastante interessante. Eu vou deixar aqui no chat também, o meu arroba lá é o arroba doses de micro, né? Para quem quiser acompanhar lá pelo Insta também, né? O meu trabalho, enfim. E, né, Thiago, é uma disciplina aí da nossa pós, né? Quem sabe esperamos aí novos alunos também para estarem com a gente na nossa nova turma aí, né? Enfim. Júlio, você quer falar? Pareceu que levantou a mão? Não? Sim, só dá Vai dizer que entregou a tua atividade também, não? Ainda não. Ai, sempre na correria, né? Não tem jeito. Só para elucidar aí a importância, né, do monitoramento aí da estamina, né? Sim. A gente tem visto assim uma procura bem grande, né? Que a gente, como fornecedor, né, de testes que realizam tanto da parte de microbiologia como também da parte de micotoxinas e toxinas, uma procura bem relativa, principalmente por conta desse caso, né? Sim. O Brasil sempre, né, na loucura, né? Se acontecer alguma coisa, um vai e corre atrás das soluções, né? No entanto, assim, é algo que fora do Brasil, isso já vem há tempo se elucidando e se fazendo, né? Em relação a esses monitoramentos, né? Sim. E mais que bom, né? Que o Brasil vem crescendo e vem avançando nessa questão. Então, é bem interessante.
Sim, e até, né, aproveitando essa colocação do Júlio, é justamente porque a gente só é cobrado, né, por estaminas a partir de 2019, mas quem já trabalhava com exportação, né, com certeza já era cobrado há mais tempo, e que nem o Júlio colocou, né, aqui no Brasil, infelizmente, a gente espera estar pegando fogo às vezes, né, para colocar em prática. E justamente os deteriorantes, né, são micro-organismos assim. Quando começa a aparecer, começa a causar, tá estufando, tá com sabor ruim, tá tendo alterações nos testes sensoriais, né? Aí que a gente começa a se preocupar. Mas, assim como qualquer tipo de micro-organismo, né, os deteriorantes também são medidas preventivas. E até essa questão da histamina, né, pessoal, é uma questão muito básica, boas práticas seguidas por temperaturas, refrigerações, enfim, né? Então, ou seja, são questões básicas, que nem eu coloquei ali para vocês da parte dos iogurtes. Claro que é um fungo completamente problemático de se eliminar, né? Não é um fungo fácil, quando as indústrias chegam com esse problema, assim, são questões de meses trabalhando, né, pessoal? Isso já deixo também uma dica, que nenhuma desvio microbiológico, nenhuma alteração microbiológica, ele é resolvido da noite para o dia, né? Ou você pode até colocar em prática, funciona algum tempo, e aí começa a não funcionar novamente, né? Até porque os micro-organismos, eles vão se tornando espertinhos também, né? Para quem tem problemas com micro-organismos já sabe muito bem disso. Então, ou seja, qualquer falha, se eu faço um dia sim, um dia não, né? E se eu passo a fazer a cada 15 dias, pode ser, né? Que volte a acontecer. Então, os desvios microbiológicos, a gente sempre tem que estar, né, dormindo com o olho aberto e um fechado, né, para conseguir realmente eliminar ou controlar, né, esses problemas aí, com certeza. E essa questão da indústria de lácteos, principalmente da parte de ácidos, né, de produtos Sim, ácidos, né, que são os iogurtes e outros, existe uma dificuldade muito grande, né, principalmente iogurte, que o invase não é gelado, né, ele é sim, numa temperatura ambiente, e se você não tomar os devidos cuidados com o ambiente, fechamento, o lacre ali, se estiver tudo ok, pode ocasionar, né, de sim. ter a oxigenação, e mesmo que você resolva a questão, tenha aí o tampamento efetivo, pode ser que a temperatura elevada ali, ótima, né, para o Sim, desenvolvimento de fungo, você não tiver um túnel de resfriamento adequado, você vai ter esse tipo de contaminação de perfeito. deteriorantes. Perfeita colocação, Júlio. E sim, né? O quentinho ali é o que o fungo realmente adora, né? Às vezes a gente vai ver, entra na sala, você já sabe, nossa, eu sempre brinco, né? Se eu fosse um fungo, era aqui que eu ia querer morar, né? Por que eu vou embora daqui? Tô felizão aqui, né? Com certeza. Estão me dando todas as chances para eu ficar aqui, né? Então, com certeza, é uma questão, né, bastante interessante, tá? Mas maravilha, parabéns novamente aí pelas elucidações. Obrigada, Júlia, imagina, merece. Pessoal, agradeço então a participação de todos vocês, como eu deixei ali para vocês, lá no arroba Doses de Micro também vocês encontram todas as informações. Se vocês precisarem, né, de qualquer informação, enfim, tudo mais. E lembrando que essa é uma disciplina também da nossa pós, né, onde a gente aprofunda bastante esse conteúdo que é de extrema importância, mas hoje o nosso objetivo era trazer, né, um pouquinho aí desse conhecimento para todos vocês também, tá? Espero que tenham gostado. Gente, desejo uma excelente noite para todos vocês e que possamos aí nos encontrar em breve também, tá? Um abraço para todo mundo, gente. Até mais.